Olá a todas, olá a todos, eu sou o Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, Vitor, tudo bem? Como é que foi esse final de semana? Olá a todos, olá a todas, tudo tranquilo, Vitor. Foi um final de semana ótimo, corrido, de plantão, mas deu para aproveitar bem o final de semana. E contigo, tudo ótimo? Eu tudo bem, também aproveitando um pouco para descansar e agora retomar tudo que tem bastante informação, contratações, discussões, enfim. Vou puxar... Essa semana vai ser corrida, hein? Além de ser fria, chuvosa, vai ter bastante jogos. Trabalho para nós. E vou puxar o assunto de hoje primeiro. Aconteceu agora no início da tarde dessa segunda-feira, dia 27, a chegada do Lucas Leiva ao Grêmio. Houve a confirmação e agora houve a recepção e uma primeira coletiva em que ele falou da sua chegada e a sua perspectiva de futuro no Grêmio. Fala muito bem o Lucas. Queria começar contigo uma avaliação dessa contratação. Tu acha que ela chega para resolver os problemas do Grêmio? Que tipo de contribuição o Lucas pode dar para o Grêmio nessa situação que o Grêmio se encontra? A principal contribuição que eu vejo que ele vai dar vai ser a questão de experiência. E ele é um jogador que dá para considerar gremista, de fato. Conhece o ambiente do Grêmio muito bem. É um ídolo da torcida, porque é um assunto do momento, né? Até o Alexandre Pato se envolveu no assunto. Eu vi. Hoje. Polêmico. Sim. Não, e essa questão do Lucas aí vai resolver bastante a questão de experiência. Vai ser aquele cara na questão do Diego Souza, que fala que tem que ter um jogador dentro do campo lá com um coração menos acelerado, né? E assim o Lucas, com a experiência que tem, vai ser um cara para realmente não vai ajudar muito no ataque, mas vai ajudar bastante ali no meio de campo, na defesa. Vai manter ainda o que está ajudando o Grêmio bastante a se manter na quarta posição, que é a questão da defesa, né? Sim, eu concordo contigo. Eu acho que o Grêmio tem encontrado, a meu ver, mais dificuldades para construir jogadas e fazer gols do que propriamente para se defender. Então, não é que o Lucas, nesse ponto de vista técnico, até não acho que tenha tanta diferença assim na chegada do Lucas, mas é mais isso, né? Um cara que tem formação no Grêmio, começou desde guri aqui, justamente na segundona, né? Ele entra... Sim, jogou a Série B. Ele jogou aquela... Sabe como é que é o ambiente. Sabe como é que é o ambiente da Série B. É um gremista, todo mundo sabe, e chega com uma bagagem de Europa, ainda mais se tinha jogado no Liverpool, né? Dos grandes times da Europa. Então, chega... É algo até que se impõe, né? Imagino que chega no vestiário um cara com essa bagagem, o que ele fala ali tem peso, e ele tem uma personalidade que ele mesmo destacou na coletiva, que ele sempre teve, apesar de, desde muito jovem, ele sempre teve um perfil de líder. Então, acho que ele se soma ao Jeromel, ao Kahneman, esses jogadores remanescentes do Grêmio vencedor, e nesse sentido, ele agrega com certeza. Outra coisa que eu acho interessante é que ele soma também no ponto de vista da relação da torcida com o time, né? Que vinha muito estremecida. E porque assim, conforme o Grêmio, por mais que o Grêmio esteja em quarto, o Grêmio não tá animando, né? O Grêmio não tá chamando a torcida. Tá sempre sendo vaiado na arena. E o público comparece. A média está sendo mais de 20 mil torcedores. O problema está sendo o futebol que o Grêmio está apresentando dentro da sua casa, digamos, na frente da torcida. E o Lucas, eu acho que ele ajuda nessa aproximação, né? Porque ele é como, uma vez tu usou essa expressão, ele é o torcedor dentro de campo. Sim. E eu acredito que ele, nesse sentido, vai agregar também o engajamento da torcida, a simbiose da torcida com o time. Eu só espero que não aconteça assim com o jogador quando vai na Europa, ter uma bagagem, certa experiência, tudo, mas quando chega no Brasil parece que deixa tudo que aprendeu, fica para trás. Não sabe aproveitar.
seja na questão da disciplina, seja em jogada, seja conversar com o companheiro. Espero que o Lucas traga consigo isso daí para o Grêmio. Que nem um monte de gente apostava no Wesley Moraes, com a experiência na Europa. Está sendo praticamente inútil no Inter. Daí espero que com o Lucas não aconteça isso, dessa experiência. É um torcedor, todo mundo sabe que é um jogador, torcedor, mas falta, vamos ver dentro do campo, assim, se vai ter aquela experiência, aquela qualidade, aquela paciência, tudo que o jogador aprende na Europa, né? A lidar com os companheiros, até com arbitragem, com árbitro. Sim. Aquela reclamação chata, né? Que isso daí os jogadores na Europa são mais controlados, né? Entende quando o juiz marca falta. Isso daí também, vamos ver como é que vai ser o Lucas, se vai ser tudo isso com que o cartão dele de visita tá bonito, né? É uma bagagem bonita. Sim. É que eu acho também que eu acredito assim que por várias, como tu disse, o árbitro, por exemplo, mas eu acho que dá para expandir esse pensamento, tipo assim, o futebol que se pratica no Brasil é muito diferente do futebol que se pratica na Europa, né? Sim. E às vezes o cara, por mais que o cara chegue assim, o próprio Tyson, eu vi que passou por isso, assim, tu chega da Europa com aquele nome todo, mas de repente aquela coisa de cultura tática e toda essa coisa que ele é acostumado a ter no futebol europeu, no Brasil ele não tem, aí até ele corre o risco às vezes de se diluir no todo ali, porque ele não tem esse diferencial coletivo que o futebol europeu tem, sabe? Então, mas é também um trabalho dele ajudar o time nessa evolução. Sim, cabe muito ao jogador. O Lucas aí, mais de 10 anos na Europa, pode chegar nos companheiros, olha, aprendi isso, pode nos ajudar, não. Na questão não de reclamar tanto, ou na questão de um passe, na questão de ser mais frio, na questão de ser mais calmo dentro do campo, tudo ele pode passar, né? Porque o Grêmio, como tu falou antes, tá vencendo na arena, mas tá sendo vaiado. E uma das jogadas agora é terça-feira, amanhã no caso, é o Lucas fazer uma apresentação na torcida lá, uma volta olímpica, né? Ah, é. Torcida. A torcida já vai com outro espírito nesse jogo amanhã Sim, por causa desse anúncio, né? sim, já vai com outro espírito. Que o horário, 19 horas, é um horário, ainda mais que está marcando chuva, né? Vai ser um horário complicado ali para passar na terceira perimetral até chegar à arena ali, vai ser torcedor que vai é o de fé mesmo. Sim. E é um E jogo. Fala. só aproveitar um gancho aí pro torcedor aí, a Defesa Civil mandou, nós colocamos até no Agora RS, amanhã vai ter um posto de coleta, essa terça-feira, na Arena, para o torcedor do Grêmio, que comparecer, quiser doar alimentos, roupa, cobertor, daí vai ter 2 pontos de coletas na Arena ali, daí. E por favor, hein, torcedor, roupas, pensa assim, roupas que eu usaria, não descartar roupas Sim. velhas, rasgada, mofada. Pensa assim, uma roupa que eu usaria, quero ajudar o próximo, com alimentos também. É uma ótima iniciativa quando sempre é bom que a dupla Grenal se envolva nessas causas mais sociais assim, porque tanto o Inter quanto o Grêmio têm uma presença na sociedade muito forte, Sim, mobilizam muitas pessoas, e sempre que tem esse tipo de iniciativa, só ajuda, né? O Inter agora mesmo no estava último, fazendo campanha para doação de sangue, né? Para questão sim. de trocando por ingressos, uma coisa assim. E isso também é super válido, e a dupla tá sempre de parabéns quando toma esse tipo de iniciativa. O último jogo do Beira-Rio teve a coleta também da Defesa Civil, agora vai ter do Grêmio. Que seja, como falei, né, cada um ajudando com aquela roupa que o cara gostaria de usar, não, porque às vezes a gente vê roupas rasgadas, mofadas, mas o que importa é a ação positiva, né? É isso aí. Bom, só fazendo um E o serviço. que tu... Fala. Não, vai, não abrir Não, esse parênteses aí só para...
Eu ia falar do jogo contra o Londrina, Sim, dar uma projetada, mas fala aí antes. não, vamos pro jogo, vamos. Como eu ia te perguntar, o que que tu acha vai ser o comportamento do Grêmio depois de ser vaiado no último jogo, ou no Olha, jogo não, na arena, e com essa motivação do Lucas, como é que vai ser o comportamento? eu acho que vai ser mais um jogo difícil. O Grêmio não anda dando indicativos de que vai conseguir muito brilhantismo, assim, encher os olhos da torcida. Não vai ser um jogo de uma grande atuação, mas eu acho que o Grêmio vence. E aí eu acho que eu tô com a intuição assim que vai ser um jogo para consolidar o Grêmio no G4, até porque o Sport tem um jogo contra o Cruzeiro na rodada, que o Cruzeiro não não perdeu, ganhou todos os jogos em casa até agora, então a tendência é o Grêmio vencer, ainda que não jogando tão bem se consolidando no G4. Eu tô com essa perspectiva. O Grêmio vai ter algumas voltas, né? Tem até chance do Ferreira jogar, só não joga, Sim, parece, quem não deve jogar é o Breno, mas que não é um grande, não sei se até que ponto é um desfalque tão relevante. Só tem essa discussão, né? Se o Grêmio vai continuar com os três zagueiros que estavam dando boa sustentação defensiva pro time, ou se joga com um articulador, no caso o Campas, para tentar dar mais, né, criatividade para o meio de campo. Eu é sou mais partidário de jogar com o meio articulador, ainda que o Campas não seja a melhor opção, mas eu acho que o jogador o, mais caro que saiu, né? um jogador caro que até agora não mostrou nada, mas ainda assim é uma função que o Grêmio está sentindo falta nesses últimos jogos, né? O Grêmio tem muita dificuldade, tá tendo muita dificuldade para construir lance de gol, né? E então, eu não sei, de repente se tirasse um dos pontas também, mas está faltando uma boa dinâmica no meio assim para gerar lance de gol, tá faltando criatividade para o Grêmio, sabe? E O que o Grêmio não vai poder ficar na frente da sua torcida ali é tocando aquele toquezinho de bola lá, aquele toque que não é objetivo, que fica recuando a bola em vez de ir para frente, ou fica só tocando lá na frente da área lá e não chuta, não cruza, não faz nada. Isso daí que o Grêmio vai ter que ter cuidado para não repetir dentro da arena, né? sim, até porque, por exemplo, nesse último jogo contra o CSA, aí o Grêmio teve perto de perder, foi um jogo pobre tecnicamente. O Uh, Jeromel teve que ir para o ataque em o alguns Jeromel teve que ir momentos. para o ataque. Então, eu acho que tá faltando equilíbrio no jogo, no time do Grêmio, assim, acertaram a defesa e tá na hora de acertar o ataque sem prejudicar o que já foi construído na defesa, assim. Eu acho que isso é o norte, assim, a missão do Roger nesse E, momento. e esse jogo aí, a terça-feira aí também, Ferreira, tu falaste no Ferreira, vai ser uma prova também pro departamento médico do Grêmio, que vem sido bastante criticado também. Vamos ver se o Ferreira vai entrar ou não vai entrar 100%. Vai ficar aquele ponto de interrogação na minha cabeça. E agora, será que ele tá melhor mesmo? Ou vai sofrer outra lesão? Ou vai sentir algo? É, Que o essa, departamento do Grêmio aí também está sendo questionado. Agora deram uma esquecida, mas já foi até pauta aqui sim, não agora, no Agora RS, né? sim. E tem que ver, tá na hora. Até porque o Ferreira tá parado há um tempo, deu bastante discussão aquela lesão dele, então Sim, enfim, mas é, mas o vai ter Ferreira, bastante coisa para nós analisar nessa é, terça-feira no jogo do Grêmio. É, mas o Ferreira em forma é titular, né? O Ferreira Sim, em forma, ele entra no lugar do Janderson ou do Biel tranquilamente. Seria um acréscimo bem importante para o Grêmio poder contar com o Ferreira de novo. Torçamos para que esse sim. departamento tenha feito bem seu trabalho, né? Não foi ainda, ninguém comentou nada, mas vem na minha cabeça ainda. Vamos ver o Uhum. que vamos. As cenas das próximas. As cenas da novela do Ferreirinha, né, na questão do departamento médico, Sim, porque próprios bastidores lá do Grêmio lá já falaram que o Grêmio tinha que prestar mais atenção na questão do departamento médico, né? sim. E agora eu vejo uma grande prova aí essa questão do Ferreirinha, se vai conseguir.
atuar amanhã nos outros jogos, daqui para frente, sem sofrer algo. Sim. Bom, e vou sair então assim, a gente falou de Lucas Leiva, que foi um jogador que deu mostra de gremismo, porque está sendo dito isso pelo menos, né, que ele abriu mão de outras propostas, que fez muito esforço para voltar para o Grêmio, provou seu gremismo, e agora eu vou te provocar com outra situação que acontece no Inter, que é a possível ida do Yuri Alberto para o Corinthians. A notícia que veio é que o Inter fez proposta, oficializou a proposta, que seria muito parecida com a do Corinthians, e o Yuri teria, né, a princípio, até agora, segunda-feira, 27 de junho, 3 da tarde, teria escolhido, né, de livre e espontânea vontade, preferido o Corinthians ao Inter. O que tu acha disso, Vitor? Me faz lembrar aquela questão do Luiz Adriano, né? Aquela do Luiz Adriano, sou colorado, gosto muito do Inter. Opa, o Palmeiras me ofereceu mais. Tchau pra ti, Inter. Isso daí é questão do dinheiro. É questão do dinheiro. Claro que o Corinthians é um grande time, é um time que é reconhecido mundialmente. Todo jogador tem um pensamento de um dia jogar no Corinthians, mas aí me lembra muito do questão do Luiz Adriano, né? Sou colorado, amo muito o Inter, mas a questão do dinheiro fala mais alto. Até eu tuitei esse dia. É o futebol mostrando o que é um paradoxo no amor, né? É o dinheiro falando mais alto. Sim. O cara fica pensando, né? Porque tem esses dois lados, né? Primeiro, a paixão que os torcedores têm pelo clube. Por exemplo, e até Sim, assim, eu digo assim, por exemplo, saindo um pouco do futebol gaúcho brasileiro, a Roma tem o maior jogador da história da Roma é o Totti, e o Totti recusou a proposta do Real Madrid no auge da carreira porque preferiu jogar a vida inteira na Roma. E sim. isso cria uma relação, né? Tu gera uma empatia, uma paixão. E aí, aos poucos, parece que a gente vai se acostumando e que isso não existe mais no futebol, né? E eu acho que isso enfraquece a relação. Então, eu entendo perfeitamente, assim, eu respeito a decisão do Yuri, né? Ele Sim. tem total direito de dar o rumo profissional que ele quiser, mas Ainda que mais que ele é uma pessoa que nasceu em São Paulo, né? Não sabemos se qual ele era não o é, time dele da se ele infância. não é corintiano, exatamente. Sim. Mas ao mesmo tempo tu pensa, assim, não, mas o torcedor colorado, porque o Yuri veio aqui, depois que ele saiu do Inter, ele veio aqui, vestiu camiseta do Inter, foi visitar a delegação, tirou foto de camisa do Inter, falou que queria voltar para o Inter. Então fica estremecido isso, mas Sim. dá para entender o torcedor colorado de ficar bravo. É, O Yuri tem que saber que uma das consequências dessa escolha dele é que ele não vai mais ser visto pela torcida do Inter como ele vinha sendo visto até então. sim, por isso que eu me lembrou bastante do Luiz Adriano, que se lembra, ele fazia toda a declaração de amor pro Inter todo, a torcida ficou animada com o retorno o possível retorno dele, daí escolheu o Palmeiras. E é assim que eu vejo, a mesmo jeito que o Luiz Adriano se queimou com a torcida do Inter, o Yuri tá se queimando com a torcida do Inter também. Uhum. É bem isso. Ficou. E aí fica essa coisa, a gente se relaciona com o futebol, o torcedor é apaixonado pelo clube, mas tá aí às vezes não consegue gerar a mesma empatia com os jogadores, porque a lógica do dinheiro prevalece sobre tudo, né? Sim, mas agora tu fez me lembrar de um jogador, o Preto, do Novo Hamburgo. Não sei se tu lembra. Não, eu não lembro. Daqui a pouco o pessoal vai lembrar que está nos ouvindo aí, Uhum. que ele fez a carreira dele no Novo Hamburgo, foi destaque, era um destaque, foi com o lateral preto. Ah, E sim, o Grêmio, lembrei. e o Uhum. Grêmio uma vez ofereceu um bom dinheiro para ele, para jogar no Grêmio. E ele falou na época tudo que ele preferia ficar ali com o dinheiro dele ali, que na época dava em torno de 10 mil reais, porque ele sabia que no Novo Hamburgo ele é ídolo, né? Ele Uhum. é aquele torcedor jogador, né? Uhum. Que, ele, que a casa dele era o Novo Hamburgo, que ele não ia trocar em jogar no Grêmio. Ele respeitava o Grêmio tudo, ficou faceiro com o convite tudo, mas ele sabia que
ele como jogador, a identidade dele era o Novo Hamburgo, encerrou no Novo Hamburgo, fez toda a carreira dele ali. Não teve esse, digamos, como teve esses jogadores agora de hoje em dia, né? A questão do dinheiro, tá falando mais alto, Sim. e, quem diz que pode garantir que o Yuri Alberto vai dar certo no Corinthians? Tem mais isso ainda. Eu acho que ele é uma decisão difícil, mas o Inter seria uma boa escolha para ele, porque ele pegaria a Sul-Americana, que é uma competição que não tem tanta visibilidade como a Libertadores, mas ele teria mais chances, por exemplo, de ser artilheiro, ser campeão. Sim, E no Inter ele teria mais certezas da titularidade, porque ele já tinha um afeto da torcida bastante forte. Então sim, é uma decisão assim válida. Ele vai jogar num clube que tem muita mídia, muita torcida, muita visibilidade, mas ao mesmo tempo talvez seja um pouco mais arriscado até de repente de não dar sim. certo e tal. Mas enfim. Enfim, daí resumindo, fica essa daí que ele se queimou com a torcida do Inter. É. E o. Ai, Mas tu quem viu a realidade agora é o alemão, que foi o que sim, tá. um alemão? Eu me lembrei de tiro o uruguaio lá, o Carlos de Pena. De pena. Sim, após o jogo, falou lá, brincou, foi para a câmera lá, daí mostrou. O alemão ficou nervoso e fez o gol. Sim. Me Uma chamou a coisa que a atenção. gente vem, uma coisa que a gente vem comentando aqui, né? Que o alemão fica sempre nervoso, entra afobado. É, E daí o de pena que veio com esse recado aí, ó. é. O Não, alemão mas é que ficou. chama atenção. O alemão, ele se movimenta, ele corre, ele se esforça. E aí, às vezes, a bola vem para ele e não é porque ele não tenha qualidade, mas eu acho que ele sente o jogo um pouco e ele dá uma queimada no pé, assim, ele fica nervosão e às vezes ele erra um passe, Sim. ele erra uma jogada. Mas aquele gol, o gol dele foi assim, ele foi com nervosismo e tudo, atropelou todo mundo e fez o gol. E foi. Não, daí eu, como a gente ressalta aqui bastante, eu pensei, ó, Depena então tá mandando um recado para nós, tá vendo, assistindo, ouvindo o programa, tá chegando até eles, né? Sim. Nossa. Não, que ele chegou e deu recado, mandou ali, né? Do lado do alemão, o Depena falando, ó, o alemão ficou nervoso, como a imprensa fala, e fez o gol. Não, e realmente, né, tu nota assim que a bola vem para ele dá umas dominadas meio com dificuldade, erra uns passes, mas ele tem técnica. Então, eu acho que é uma Sim, questão o de, alemão, de tempo, assim o mesmo. alemão, sim, o alemão tem toda uma característica assim do centroavante raçudo. Ele me lembra muito o Leandro Damião. É o protótipo do Leandro Damião, exatamente. Sim, ele dá aqueles carrinhos lá, mete a cabeça, quando uma vez é para ir com o Hum. pé, ele vai com a cabeça, mas ele não é daquele. Daí eu volto a repetir o Wesley Moraes. Wesley. Tu lembra de um Grenal que teve uma jogada que passaram a bola para ele, era só meter o pé e ele não foi, porque a bola Sim. não chegou no pé dele. Com o alemão não tem isso. O alemão O disputa alemão todos não. os espaços do campo. Se deixar o alemão voltar para a zaga, ele volta. E é Ele um é, torcedor é um jogador que a torcida gosta muito, né? Uhum. Até quando ele vai entrar, a torcida grita no nome dele ali, aplaude. Nos erros dele, a torcida também não vai. Ele só vejo que é isso daí, que ele tem que tomar um chá de camomila antes do. Mas é um jogador que a torcida gosta muito, e eu gosto da raça dele também. Acho muito bom, assim, um jogador que mostra vontade em campo. E isso daí é um. Daí, nesse quesito aí de o Yuri Alberto tá perdendo. Agora já era o Alberto, agora o novo xodó é o alemão, e ele é um jogador que tem muito a crescer, porque ele é jovem, e quem Sim, sabe aí, né, com o Mano é um cara experiente, o Inter tem um trabalho legal, de repente dá um acessório técnico para ele, até assim, sim, para ele poder se tornar titular do Inter. Dedicação ele tem muito e tem carisma, o cara é esforçado, de repente ele pode ainda ser muito útil para o Inter.
E de repente, até daqui a um É, tempo, o Inter conseguir um negócio com ele, conseguir ganhar dinheiro com ele, né? Até porque, né, sim. faz parte disso também, né? Mas tem agora outro jogador também que está chamando bastante, né? Atenção, o Henrique, driblador, uma É, o coisa que Pedro. estava faltando também no. Na janela passada, a direção do Inter foi com essa missão, assim, precisamos de jogadores de lado, porque até porque o David não tinha dado certo no início do ano e era para Sim, ser esse jogador. Aí trouxe o Wanderson e trouxe o Pedro Henrique. E os dois deram muita resposta. sim, A direção do Inter foi muito bem nessa janela. E, e agora o Inter tá sobrando. Se tu for ver, agora que o Inter estabilizou, o Inter tem mais jogadores em condição de titular do que posições. Agora é sim, muito difícil tu escalar o Inter com todo mundo com todos os jogadores que têm condição de ser titular. Alguém vai sobrar. E sim. hoje, na minha visão, o Pedro Henrique, claro, agora o Wanderson tá machucado, né? Mas o Pedro Henrique, se ele não jogar, ele é o 12º jogador, porque ele entra É e um ele jogador. modifica o jogo e era um jogador, como tu disse, que o Inter não tinha até então. Sim, contra o Curitiba. Que foi aquele lance lá que ele faltou dizer pro Tais faz o gol aí. Sim, Foi o Inter passou anos que não tinha essa jogada, que não tinha quem sim, fizesse isso, porque às vezes tá o time adversário fechado, faz as duas linhas ali, bota um ônibus na frente da área e o único jeito que tu tem de conseguir infiltração é com drible. Tu tem que ter drible, tu tem que ter jogada pelo lado, tu tem que ter alguém que arrisca alguma coisa. Ficar só no toque-toque não adianta. E com o Pedro Henrique, sim. tu tem essa alternativa. E que bom, né? E esse toque-toque aí, o que tá faltando, me lembrou o Maurício. O Maurício entrou e deu uma esfriada no jogo, né? Quando esse toque-toque é um jogador que o Mano Menezes vai ter que chamar a atenção dele. É um jogador que tem qualidade, que sabe chutar, mas esse negócio de ficar toque-toque aí e entrar meio desligado, tá deixando a desejar. É que É um jogador, o Maurício ele não é um jogador de lado, né? Se tu coloca o sim, Maurício com o objetivo de entra pelo lado e vai driblar, ele não é esse cara. O Maurício é um cara que joga por dentro, articulando e junto com o ponta. Se ele joga de assessor do ponta, ele joga bem, porque daí ele faz a bola circular e toca para o jogador que vai fazer a jogada aguda. Agora, se tu bota o Maurício pedindo para o Maurício ser agudo, não vai dar certo. E o Mano já viu isso. O Mano não, raramente tu vai ver o Mano utilizando o Maurício para fazer jogada de lado. mas o outro O que, Maurício, falando para ser, o Maurício é mais um reserva do Alan Patrick, assim, ou, sim, algo nesse sentido, assim. mas quanto ao Curitiba, achei que ele entrou muito, vi que ele entrou muito desligado. Alguns momentos ali ele pegou a bola, estava livre no meio de campo, desde para frente ele recuava, Sim, ele toque para trás ou ficava tocando a bola ali olhando e não ia para frente. Não, e em alguns momentos ele perdia na corrida, parecia um jogador já cansado. sim, Isso daí eu já citei em alguns programas que ele às vezes me parece um jogador cansado. sim. Em menos de 20 minutos cansa fácil. E outro jogador que não aproveitou nada foi o Caio Vidal, né? Mas o Caio, eu acho que ele já se provou que não dá certo e eu acredito que a direção do Inter está esperando a oportunidade para dar um encaminhamento para ele, para que ele jogue, porque ele não deu certo no Inter, né? Não deu. E ainda mais agora que o Inter tem bastante jogadores da função, eu não vejo mais por que manter o Caio no grupo. O Inter só vai ter que precisar ainda de alguns reforços, porque que nem agora o Curitiba deu tudo certo, mas tem os próximos jogos do campeonato. E depender do Caio Vidal para poder entrar no segundo tempo para dar uma reação no time, ainda é triste para o torcedor colorado. Sim, mas Ainda eu acho que não vai precisar, porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Amanhã tem jogo contra o Colo-Colo. Vai sim, jogar o Pedro Henrique no lado. Para essa função, tem o David, que não é o ideal, mas é melhor que o Caio Vidal. Tem o Tyson. sim. Tem eventualmente o Maurício, que não é o ideal, mas é melhor que o Caio Vidal. Tem esses, e eu acho que dificilmente tu vai ver o Caio começar um jogo, o Inter depender do Caio Vidal. Talvez, Ele tá. talvez surja uma situação assim, por exemplo, segundo tempo, precisando fazer um gol,
precisando mudar a partida, o Mano olha para o banco e tá o Caio Vidal. Aí temos um problema. Mas... Sim, daí temos problema. Exatamente, isso daí que eu falei, o que o Inter tem que ter o cuidado para não ter futuramente a opção só o Caio Vidal, né? Sim. E eu tava vendo aqui outro jogador que foi relacionado aqui, tá na lista de inscrito aqui, o Estevão, né? Mas o Estevão não vem entrando O nos Estevão, jogos. o Mano tá trabalhando ele. Eu acho que tem que ir com calma pro Estevão mesmo. Mas ele já provou Aí, que tem bola no pé, o Estevão, né? O Estevão tem bola no sim, pé. o Caio Vidal tá inscrito. Vamos ver como é que vai ser essa viagem aí para É, o Inter ainda não divulgou a lista eu acho que que vão. os principais desfalques do Inter para amanhã é o Bustos, né, que se machucou contra o Curitiba. Aí fica Sim. a dúvida Não, tá aqui. se vai jogar o Temos Heitor. aqui a lista dos relacionados. Posso Sim. falar? Pode. A lista dos relacionados para o jogo de amanhã. Alan Patrick, Alemão, Caio Vidal, Carlos de Pena, Daniel, David, Edenilson, Emerson Júnior, Estevão, Gabriel Mercado, Heitor, Johnny, Kaique Rocha, Keller, Isierro, Lucas Ramos, Matheus Cardorini, Maurício, Moisés, Pedro Henrique, René, Rodrigo Moledo e Vitão. São esses jogadores relacionados para o jogo contra o Colo-Colo nessa terça-feira. Eu acho que tem bastante gente da base, né? Bastante gente, Cadorini, Estevam, mas não vai ter tanto desfalque, né? É mais o Bustos, que daí vai jogar, fica a dúvida se vai jogar o Heitor ou o Mercado. O Bustos se machucou contra o Curitiba. Uhum. Daí tem que ver, né? Porque o Heitor nesse esquema do Mano ali jogando contra o Curitiba, ele não comprometeu. Então tem chance dele jogar. Mas se o Mano quiser um esquema mais seguro, mais defensivo, talvez ele escale o Mercado. E o outro Que desfalque que agora. vem sendo nos últimos jogos é o Wanderson, né? Daí tem essa discussão quem é que vai jogar no lugar na ponta, mas provavelmente vai ser o Pedro Henrique, que foi inscrito, e também vai ter a Sim. volta do Alan Patrick, né? Que até então não estava inscrito na Sul-Americana e agora tá. Daí não vai ter o Tyson também, não vai ter. Sim, Voltar aqui na lista. é que o Tyson hoje ele não tá na lista. Não, não está na lista. Hum. Até eu ia te perguntar, ele foi suspenso? Não tenho essa informação. Porque ele não está na lista dos relacionados. Bom, Tava olhando aqui, até se eu não pulei o nome dele, e não tá na lista. porque machucado ele não tá, né? Pois é, Fica a não, dúvida, hein? Deixa eu- ficamos. Mas eu acho que o Inter, mas o que importa é que o Inter tá bem estruturado, né? O Inter já tá num Sim, estágio para mim que mesmo com alguma troca que outra, o Inter tem esse time que vai a campo contra o Colo-Colo tem condição de ir lá e ganhar, ou vir com com, aqui, ó, com, notícia, ó, informação do Globo Esporte. Tyson apresenta sintomas gripais e vira baixa no Inter. Pedro Henrique ah, viaja ao Chile. Então, Tyson teve sintomas gripais e virou baixa. o Pedro Henrique. Apresentou sintomas gripais e febre e fez 2 testes para Covid, mas teve resultado negativo, mas mesmo assim ficou preservado da delegação que foi ao Chile. Então é É isso. que se fosse o tempo do Medina, era uma notícia preocupante. Isso aí, Tyson. Agora não é. Agora. Agora não é mais. Uhum. E agora acho que a torcida também espera também não depender futuramente do Caio Vidal no É, banco de reserva. Tá sim. aqui relacionado tudo, mas Mas quando vê o Caio Vidal entra contra o Colo-Colo, faz um gol, aí eu quero ver o que a gente vai falar dele. daí me lembra aquela questão do empresário forte. Ah, é. Pois é. Quem descobriu o Caio Vidal foi o Abel, né? Abel. E ele foi razoavelmente bem com o Abel, preencheu a função ali e tal. Será que o Caio Vidal ficou meio deprimido com a saída do Abel, do Inter? É que também ele só foi usado muito pelo Abel porque ele era quem tinha para a função. Porque o Abel chegou, o Cudê saiu aquela vez,
Eu lembro de uma entrevista do Abel, ele dizendo assim, porque o Inter do Cudê era um time que tinha dificuldade para fazer gol um pouco. Assim, eu lembro daquele jogo que o Inter perdeu pro Goiás fora, que o Inter não chutou no gol quase do Goiás. Tinha essa discussão. Sim, Aí chegou o Abel, e uma das primeiras coisas que o Abel disse é que faltava um extremo pro Inter. Faltava um jogador de lado. E sim, aí ele foi na base, viu que tinha o Caio Vidal e puxou o Caio Vidal, porque era o jogador mais próximo da função que tinha e ele acabou virando titular. E aí. e E não aí, acabou desde, aproveitando. e desde lá ele foi ficando no grupo, foi saindo treinador, chegando jogador, indo embora jogador, e o Caio Vidal ficou. Mas eu acho que Sim. ele tá longe de ser o maior dos problemas do Inter atualmente. É porque eu tinha, um tempo atrás, o Medina estava sendo um dos problemas, né? Agora vê Sim. essa mudança aí com. E tu viu outro jogador que não apareceu na lista? Não, não diga. Não sentiu falta de um jogador? Não, é que listando, essa lista é difícil, porque é difícil associar de primeira quem é que falta, mas pode falar. Wesley Moraes? Ah, sim, não, mas esse aí tá fora dos planos já, né? Esse aí tá fora dos planos já. Olha, ficou fora do. Era para ser um jogador importante no elenco, com toda a experiência, bagagem. É, E jogador de Premier League não funcionou. Tu vê como é difícil às vezes acertar uma contratação, né? Porque tu pega todos, tu chega antes do ano assim. Estão trazendo um jogador jovem, promessa, que jogou Premier League, que passou pela seleção, custa tanto. Tu quer? Quer? Ó, tu sim, olha as informações, eu quero. Porque ele chegou aqui com todas essas informações. Tudo indicava de que era possível esperar alguma coisa dele. E aí sim. não, só que aí não funcionou, né? Vai fazer o quê? Faltou ele ter aquele espírito um pouco do alemão, né? Dar um carrinho, umas cabeçadas, pô, ter É, mais vontade. sim. Num Mas dos agora a prim- no- no- direção, Nos primeiros jogos do Mano, o Mano disse isso, né? O Wesley tava jogando contra o Fluminense. O Mano tava. O Wesley começou o jogo, não jogou absolutamente nada. Aí, se eu não me engano, o gol. Não sei se o gol foi do alemão, mas teve uma jogada que o alemão se antecipou e deu certo a jogada. E sim, aí o Mano teria dito pro virado assim, dito, ó, viu, tem que ir na direção da jogada, tem que tomar iniciativa. sim. É isso daí que a gente muitas vezes ressaltou no Inter, estava faltando. Até eu falei o próprio Maurício, que era um jogador que não acreditava também nas jogadas, né? Que a bola ia chegar até nele, não, ou poderia alguém errar no meio do caminho, a bola sobrar para ele, daí não acreditava, né? Isso daí que faltava no Inter antes, no ataque, era acreditar no, e o alemão tá aí, quando citou que o Mano Menezes falou que tem que ir, né, na bola, não esperar a bola chegar no pé. Sim. Bom, e é isso do Inter, né? Então, tem jogo amanhã às 9:30 da noite, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile. Eu Colo-Colo que vejo, vem de ter disputado a Libertadores, então, torcida colorada tem que ter em mente também que não é um jogo fácil, é um jogo que o Inter não, pode vencer, mas não é um jogo fácil. Os sim, chilenos costumam complicar esse tipo de jogo. E é isso. Temos as dúvidas, provavelmente o Pedro Henrique vai jogar, a dúvida maior é na lateral direita, e o senhor Alemão no comando de ataque aí para alegria da torcida colorada. Bom, E é vamos isso. ver como é que vai ser. É E isso. agora vamos pro Juventude? Juventude agora, que segurou o São Paulo aí, estreando treinador novo, Sim, entrou o, no jogo contra o São Paulo para segurar, pensando em não tomar gol em primeiro lugar, garantir um sim, pontinho e conseguiu, segurou o São Paulo que vinha de vitória contra o Palmeiras, gol do Patrick, sim, é e tanto. no Morumbi trouxe um ponto e agora está em melhor situação, né? O Eduardo Batista antes falava que tinha que arrumar o sistema defensivo do Juventude e trabalhava para isso. Daí chegou o técnico novo, conseguiu resolver em um jogo só, né? A Uhum. questão da defesa do Juventude.
E a defesa ontem do Juventude foi, dá para dizer assim, que foi todas as ações que ela pensou em fazer ali, segurar o São Paulo ali, foi correto, não teve falhas, foi seguro. O zagueiro, a zaga do Juventude não falhou dessa vez, mostrou bastante confiança, mas também teve o problema que agora o técnico vai ter que ajeitar e é a questão do ataque, né? Não dá para não atacar. Um ponto contra o São Paulo foi comemorado, mas agora e os próximos jogos? Vai querer não atacar, segurar só um pontinho? Não dá. Tudo Sim, bem que um ponto tirou o time da zona de rebaixamento, agora está na penúltima posição com 19 pontos, com 19 não, está em 19º com 11 pontos. 11 11 pontos. pontos. Já tá longe do para o primeiro não rebaixado do brasileiro nesse momento é o Curitiba, que enfrentou o Inter. O Curitiba Sim. tem 15 pontos, ou seja, o Juventude já está a 4 pontos de sair da zona de rebaixamento. Então a situação é bem complicada. E tem que ver, né? Tem que ver se sempre que vem um treinador novo tem essa empolgação inicial, né? Essa animação Sim, inicial já. mas Mas, e isso que tu falou, né? Às vezes não adianta só ficar não tomando gol, tem que dar um jeito de começar a fazer. mas ele já falou que o próximo jogo contra o Atlético Mineiro vai ser sábado, dia 2. Vai ser contra o Atlético Mineiro no Alfredo Jaconi. Ele já falou que vai continuar trabalhando os ajustes defensivos, que a meta também contra o Atlético Mineiro é não tomar gol. Mas aí eu vejo um time que está lutando agora para não cair, ficar só trancado, retrancado, vai ter que achar uma maneira aí na próxima janela ter alguns atacantes, porque não, não dá para depender só do Chico. O Chico é um jogador que, tudo bem, fez o gol que salvou o Juventude, mas é um jogador que se atrapalha muito no ataque. É um jogador que às vezes apanha da bola. E ontem, quando o Juventude conseguia fugir, em alguns raros momentos, os jogadores lá no ataque apanhavam, tropeçavam e aquela mania de ficar pedindo falta. Agora, o técnico do Juventude, o Humberto Louser, Uhum. conseguiu arrumar o sistema defensivo, vai ter que arrumar o meio de campo e o ataque. Porque se apresentar como mostrou ontem o ataque, vai depender muito da defesa para garantir um ponto. Sim. E passa para a questão da direção também. Né? A direção aí aproveitar a janela para trazer jogadores que sejam como o Inter fez, né? Os jogadores que entram em campo para ser titulares, não para Cheguei ser, jogando, cheguei sim, jogando. chega jogando. O Juventude não tem muito essa figura do atacante que a gente disse. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, um jogador de frente ali que tem é o Pita, né? Um dos jogadores que joga Sim, bastante. E o Pita não é um jogador assim, é um, é um jogador que depende de outro companheiro, tipo, era que nem Paulo Nunes e Jardel. ele não é Daí ele o não é o Pita ele precisa de um principal. Paulo Nunes. Isso. Ele, ele precisa muito de um Paulo Nunes ali para servir ele, porque é um atacante que chega forte, tem vontade, tudo, mas falta alguém. E o Chico é um cara que sai em velocidade, mas eu não sei se dá um branco nele, ele não sabe se passa a bola, se chuta e acaba tropeçando na bola e pedindo falta. Ele fica mais daí pensando em cavar uma falta do que atacar, arriscar um gol. Ontem o Juventude de São Paulo foi ataque contra defesa. Sim. Até tem a fala aqui do Humberto, ele fala, o primeiro momento era estancar essa questão de estar sofrendo gols em todas as partidas. Hoje conseguimos isso contra o São Paulo, melhor mandante. Ficamos muito felizes. Em pouco tempo de trabalho, eles entenderam que era preciso fazer para neutralizar o São Paulo. Daí ele fala que daí ele segue que a próxima partida ele vai trabalhar mais isso também. Mas daí fica aquele pânico para a torcida do Juventude. Mas como podemos só pensar em nos defender e não atacar para sair da zona de rebaixamento?
Sim. Que o Humberto Porque... foi volante, né? Não, ele... Não, agora, por exemplo, vai ser, por exemplo, o próximo jogo já vai ser mais um desafio para a defesa, porque o Juventude recebe no sábado, dia 2 o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro. Sim, Então, não, é um jogo que o Juventude entrar com cuidados defensivos redobrados, né? Não é um jogo que o Juventude vai ter muita oportunidade de ataque, vai ser um jogo para o Humberto testar a defesa de novo, né? sim. Mesmo sendo um jogo em casa, né? Mas aí vai... O jogo Esse... no outro jogo aí já é um jogo que o Juventude tem mais chance de propor alguma coisa, que daí no domingo, dia 10, o Juventude vai a Curitiba enfrentar o Curitiba às 11 horas da manhã, lá no Couto Pereira, então já é um jogo mais parelho e de repente já é um jogo para o Juventude ganhar daí. Sim, Então, mas a questão de jogar em casa... Prevejo isso nos próximos jogos. Mas a questão de jogar em casa, o Atlético Mineiro é um time grande, não? Eu Sim, tava perdendo pro Fortaleza de 2-0 e foi lá e virou, né? sim, mesmo no Alfredo Jaconi, tem que ser dito isso, o Galo é favorito contra o Juventude no Alfredo Jaconi, Sim. na minha visão. Por isso que eu digo, é um jogo pro Humberto se ligar na defesa de novo. É um jogo que o Então Juventude tu acha que tá... tu acredita que um ponto contra o Atlético Mineiro Ah, é de eu acho. comemorar, então? Eu acho que um empate contra o Atlético é bom resultado para o Juventude. O jogo para o É Juventude só. ganhar é o próximo, depois contra o Curitiba, no domingo, dia 10. É um jogo que o Juventude tem condição de ganhar e esperamos se já vai estar com uma nova estrutura, se já vai estar mais organizado, com os jogadores com mais confiança. Aí o Juventude vai lá, especula, acha os espaços e sai com a vitória. É o que é a minha previsão. É o... Dá para fazer 4 pontos nesses dois jogos, mas empatando em casa com o Galo e ganhando fora do Curitiba. mas daí essa questão aí de pensar em empatar com o Atlético Mineiro em casa vem com um pensamento que eu vejo assim que então o Juventude tem um grupo muito limitado, né? Mas não é que Tipo, pensando, vamos... não é que seja muito limitado, mas é que a discrepância entre o Atlético e o Juventude é muito grande. Sim, O Atlético é um dos três melhores grupos do Brasil, né? Tem um investimento monstro de aporte financeiro, né? Não é que sim, quando eu digo que é um bom resultado o Juventude empatar com o Galo, eu não estou desmerecendo o Juventude, sim, só estou ressaltando que o Galo tem uma diferença muito grande até para outros clubes maiores. O Galo não é só em relação à sim. Juventude. O Galo hoje tem mais time que, deixa eu ver, por exemplo, o Galo Ô, Vitor, olhando para a tabela aí, tá com a tabela aberta aí. tô com a tabela aberta. Se o, se o Juventude faz 1 ponto contra o Atlético Mineiro e 3 pontos, 4 pontos, pula para quanto? Se o Juventude empata com o Galo, vai a 12 pontos. E aí eu Tá. vou te dar uma perspectiva aqui, ó. Pegando os dois times que estão fora da zona de rebaixamento, mas em 17º está o América Mineiro, que é o primeiro rebaixado, tem 15 pontos. E 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é o Curitiba, também com 15 pontos. O Curitiba joga em casa contra o Fortaleza nessa rodada. Uhum. Os dois brigando ali para a zona Dois de brigando rebaixamento. joga em casa. E o América Mineiro joga contra o Goiás em casa. Então, eu acho que nenhum desses dois jogos são fáceis para esses dois. Então, pode acontecer do Juventude empatar, mas se o América... É perfeitamente possível que o América e o Curitiba tropecem, Sim. não façam 3 pontos. Ou seja, 4 pontos, aí tá muito equilibrado ali, vai ser bom pro Juventude realmente não perder em casa. E no longo prazo, né? No longo prazo, Sim. empatar com os grandes e o campeonato da Juventude é essa ponta de baixo aqui, né? É, o, Tem que, o que me dá uma agonia vendo assim para os jogos do Juventude, já citei, é a questão do sair no contra-ataque e se atrapalhar lá na frente, lá, mais pensando em cavar uma falta, em menos chutar gol ou driblar o adversário e arriscar ou fazer um passe. É mais eu vejo um ataque atrapalhado, muito atrapalhado do Juventude. sim, E o Chico tá mostrando um dos jogadores mais atrapalhado na hora de atacar. sim, Então, ou seja, para mim ainda o grupo tá limitado, assim, falta alguém para
para assumir esse lugar do Chico. Sim. Bom, mas é isso de Juventude. Vamos fazer, antes de terminar o programa, fazer um giro do interior na Série C e D. Vamos. Aí vamos ver, na Série C, no final de semana, tivemos o Ipiranga. Novamente empatou. Empatou 0-0 fora de casa com o Atlético do Ceará. E agora o Ipiranga é o 8º colocado, está dentro da zona de classificação com 18 pontos. Quem está bem é o São José. São José ganhou em casa do Campinense e foi a 19 pontos, é o 5º colocado, estaria classificado no momento. Só quem está mal é o Brasil, né? O Brasil já fez. O Brasil empatou fora, já deu uma recuperada, tá só 3 pontos da saída da zona de rebaixamento, mas ainda é o penúltimo com 10 pontos. Tem que encarregar umas vitórias aí, o Brasil, para sair. O Brasil de Pelotas, nos últimos 2 jogos, fez 4 pontos. A última derrota foi contra o Ipiranga em casa, até que a torcida, alguns torcedores lá do Chavante invadiram o campo. Sim. Protestando. E agora ele fez 4 pontos em 6. Vamos ver agora jogando em casa como é que vai ser. Se vai ser mais 3 pontos aí, ele consegue recuperar aí, até passar o Vitória. Que vergonha, o Vitória brigando para não cair para a Série D. Hein? Um dos grandes da Bahia lá, mal. E aí na Sim. Série D, dando um giro mesmo, temos no grupo 8, que é o grupo dos gaúchos, o Caxias venceu o São Luís de Juí no Centenário, no sábado, por 2-1, e agora é vice-líder do grupo, tá a 1 ponto do Azures, tá bem o Caxias. E o Aimoré foi lá em Cascavel e ganhou do Cascavel. O Aimoré ganhou do Cascavel, lá em Cascavel, por 1-0, e é o 3º colocado com 20 pontos também. E essa classificação aqui já está praticamente encaminhada, porque os 4 primeiros, o 4º colocado do grupo é o Cascavel com 18 pontos, e o 5º colocado vem só mais atrás com 14 pontos. Então, Caxias e Aimoré estão praticamente classificados para a próxima fase. Quem está já dando adeus é o São Luís, que tem só 13 pontos na 6ª colocação. É uma pena, mas o Aimoré foi o time aí que entrou mais focado, né, na Série D. O Aimoré esteve quase que o tempo todo brigando ali. Sim, o Caxias ultimamente teve uma pequena crise, ainda continua tendo crises. O próprio presidente do Caxias falou que vai ter que agir, fazer algumas punições lá no grupo lá. Apesar disso, conseguiu uma vitória. Mas o Aimoré foi um dos times gaúchos aí que entrou mais focado e merece uma Série C aí. Vai ser bom para a região de São Leopoldo ali. Sim. Bom, é isso. Mais algum destaque, Vitor? Para destacar aí, eu continuo agora voltando lá atrás. O Yuri Alberto se queimou com a torcida do Inter. Polêmico. Eu vou destacar então a chegada do Lucas Leiva, então, que foi justamente o oposto, né? Enquanto não era um jogador de situação semelhante com a torcida, acho que o Lucas é mais representativo até que o Yuri. Eu acho isso, pelo menos. Mas vou destacar a chegada do Lucas, o gesto dele de, claro, não vai trabalhar de graça, mas escolheu o Grêmio porque gosta do Grêmio e quer ajudar o Grêmio nesse processo de reconstrução. Esse é o meu destaque. E foi um jogador que recebeu propostas de outros times também, né? É isso aí. Daí uma boa ressalta aí tua. Bom, então o futebol agora desta segunda-feira, dia 27 de junho, fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência mais uma vez, o programa vai ganhando corpo com a sua ajuda. E lembrando que a gente não está só no futebol, não comentamos só futebol, nós também cobrimos no Agora RS tudo sobre a política, a economia, o tempo, o trânsito, o cotidiano, tudo que diz, de alguma forma, respeito aos gaúchos, também notícias nacionais que nos dizem respeito, mas sobretudo do Rio Grande do Sul. E também dizer que nós estamos em todas as redes sociais, né? O Vitor tem Twitter, né, Vitor? O meu é Vitor_A Pereira. E o teu, Vitor? O meu é @VictorCaprioli.
Mais uma vez, nós agradecemos a sua audiência, deixamos um forte abraço e até a semana que vem. Um abraço, pessoal. Até mais.